Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu já falei sobre o segundo álbum da New Order, né? Power, Corruption and Lies. Já falei sobre o terceiro, que é o Low Life, lá de 1985. Eu vou deixar os links, né, das resenhas que eu fiz desses álbuns na descrição deste vídeo. E hoje chegou a vez de eu falar do Brotherhood, que saiu no finalzinho de 1986 e que eu particularmente injusticei durante um bom tempo. Eu comprei o vinil em oferta, anos depois de que esse álbum tinha sido lançado. Nos anos 80 a gente não tinha internet, não tinha... Então é assim, eu mal sabia, eu tinha o Low Life em vinil também, e era aquela coisa, né, aquela simbiose entre synth pop, eletrônica e guitarra e rock e tal. E aí, do Brotherhood, tocou muito no rádio. Na verdade, a New Order estava tão grande, vamos dizer assim, naquela época, que até no Fantástico passou o clipe do Bizarre Love Triangle, que foi a grande faixa, né, a que a gente mais lembra do Brotherhood. E aí, quando eu comprei o álbum, eu estava achando que eu ia encontrar a Bizarre Love Triangle, que a gente ouvia, na verdade, no Substance, mas não, eu encontrei a versão concisa, né? Então já, não tem essa versão, não sei o quê. E era um álbum que tinha, assim, o lado A mais rock, né, menos guitarrado, e o lado B mais sintético. O que a New Order fazia, às vezes, dentro de uma mesma canção, neste álbum, que é o quarto álbum, eles resolveram fazer nos termos de, que a gente chamava na época, lados, né? Na época do vinil, lado A, lado B. Então o lado A, que tinha 5 canções, um pouco mais guitarrado, e o lado B mais sintetizado. E na época eu lembro que eu gostei Bizarre Love Triangle e do Angel Dust, do lado B, que era uma música que tem uns tons de Oriente, uns tons de... uns tons orientais, né? Árabes, assim. E as outras faixas eu praticamente não ouvia. Até que uma vez, muitos anos depois, eu tive uma epifania, que eu vou contar por quê. E, na verdade, hoje em dia, claro, eu amo Angel Dust, amo Bizarre Love Triangle, mas especialmente a versão lá do Substance, né? O remix. Só que assim, o lado A é o lado mais roqueiro, vamos dizer assim, que é o que me identifica mais quando eu estou ouvindo grupos contemporâneos, artistas contemporâneos. Para eu perceber a influência da New Order, na verdade, é o lado A do Brotherhood que me dá a pista, que me dá a cartilha para que eu perceba a influência da New Order, mais do que as coisas sintetizadas, tá? Isso é uma experiência pessoal, né? Essa cisão, né, é porque você tinha uma grande disputa interna dentro da banda, basicamente o Barney e o Peter Hook, né, brigando ali criativamente ainda na época, porque o Barney gostava bastante mais de uma coisa mais eletrônica e o o Hook já queria uma coisa mais de rock. Por isso que você percebe no lado A a presença maior das guitarras, do baixo, né? Que eu falo, é aí que me dá o compasso para New Order influenciador. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse álbum, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A epifania, né, pelo menos da forma como eu me lembro, se deu quando eu estava... nossa, nós estamos em 2024, estou gravando em janeiro de 2024. Foi lá por 2010. Tem um grupo norte-americano que se chama A Place to Bury Strangers, né, um lugar para enterrar estranhos. E teve um dos álbuns, de 2009, 2010, que foi uma revelação para mim, assim, porque tinha influência de shoegaze. E aí tem uma faixa que começa com uma bateria zona, assim, sem contar uns outros negócios de guitarra que tem. E quando começou essa bateria zona, eu falei, nossa, parece a Way of Life da New Order e tal, e era do Brotherhood. Ok, eu amei o álbum da Place to Bury Strangers, falei, deixa, olha, 2010, gente, já na época em que eu ouvia MP3, né, nem tinha mais vinil, tudo. Falei, deixa eu reacessar o álbum aqui da New Order, eu tinha tudo da New Order,
meio como catálogo. Nossa, aí é que eu caí de amores pelo álbum total, tá? Então eu demorei décadas para cair de amores. E agora gosto muito. Assim, ele é um álbum que ele não inovou, né? No sentido estético, vamos dizer assim, tão grandemente quanto Power, Corruption and Lies ou como Low Life, mas em nível técnico é de uma alta fidelidade aquilo para a época. Uau, que som bem feito, né? Que como eles estavam assim no topo mesmo da criatividade e da produção. E aí assim, por mais que não haja um álbum que quebre barreiras no sentido estético, como eu falei, é um álbum que consolida, né? Porque é uma banda que não estava mais precisando provar muita coisa para ninguém. Então aí é mais uma forma de consolidar o som. É assim que eu vejo esse álbum, né? É assim, por isso que eu acho que o lado A desse álbum é uma cartilha de influências da New Order, né? Em termos de andamento, em termos de timbres de guitarra e de baixo, e que a gente percebe presente em grupos, em artistas até hoje. Ainda não percebi em 2024 em nenhum artista, porque eu estou gravando isso dia 3 ou 4 de janeiro, não me lembro mais. Mas assim, certamente haverá um álbum que eu vou resenhar aqui, ou pelo menos que eu vá ouvir, e que eu vou falar, a guitarrinha do Barney, o baixo do Hulk, uma coisa, né, assim. E tem grandes canções, e grandes canções dançantes, que é uma coisa que a minha cabecinha fechada da época, quando eu comprei o álbum, não me permitiu escutar. Por quê? Porque eu estava totalmente synth pop, como era uma coisa mais rockinha, eu não acabei, né, não dando muita importância. Olha quanto que eu perdi de dançar no meu quarto, o lado A do New Order. A única faixa do lado A do Brotherhood que não dava para dançar é essa As It Is When It Was, que na verdade tem uma coisa bastante Velvet Underground. A abertura é mais folk, parece alguma coisa do Velvet Underground, né? A banda lá do Lou Reed. Na verdade, tem muitas influências do Lou Reed nesse álbum, a New Order sempre teve. Low Life tem também. E aí, mas o resto, você pega Paradise, Weirdo, são locomotivinhas dançantes. Tá mais para rockinho, né, do que para... Mas tem algum sintetizador, a Gillian, eu gosto de pronunciar Gillian, né? Gillian, mas eu adoro falar Gillian Gilbert. A Gillian não está totalmente ociosa no álbum, mas ela está menos presente, especialmente nesse lado, né? Mas mesmo sem aqueles teclados maravilhosos que eu amo, né, associo New Order também, que é da Gillian Gilbert, elas são faixas dançantes. Você pega Broken Promise, é uma muralha de som. Eles fizeram uma muralhinha, né? E tem alguns ovinhos de Páscoa, né? Way of Life, que é a faixa última do lado A, que justamente foi aqui eu lembrei quando eu ouvi aquela bateriona lá daquele grupo que eu falei. Ao final de Way of Life, você vai perceber que eles tocam a introdução do Love Will Tear Us Apart. Então, eles estão voltando no pedacinho da Joy Division. Na verdade, esse remate, né, esse acerto de contas com a história que eles têm com a Joy Division, aparece em mais lugares. Daqui a pouco eu falo. Porque, assim, a New Order ela teve que ralar bastante para sair da sombra enorme da Joy Division, né? Isso eu já falei nos dois outros vídeos, do Power, Corruption and Lies, de 83, no Low Life, de 85. Em 86, ok, era um grupo que já tocava aqui no Brasil, tinha clipe no Fantástico. Para as pessoas mais novas, podem falar o que é Fantástico, né? E o programa existe, mas muita gente nova que nem vê televisão, mas, bom, eu não sou tão novo, mas não vejo televisão. Mas, assim, um Fantástico programa da Globo, lá, né, do domingo à noite, um clipe tocado no Fantástico nos anos 80, gente, e 70, era assim, sinal de que a música era sucesso ou faria sucesso, né? Então, é isso que eu quero dizer. Bom, naquela época, New Order, embora esse álbum não tenha, Bizarre Love Triangle, no exterior, não tenha feito tanto sucesso, assim, como hoje em dia, olhando de costas, né? Porque a gente está, sei lá, mais de uma geração, quase 2 gerações depois desse mundo aí.
parece que foi assim, tocava em tudo quanto é lugar. Não era um sucesso, não foi tão enorme assim de Bizarre Love Triangle. Mas enfim, a influência foi, e eu adoro a canção, né? A gente fala assim, naquela época, 86, a banda ela já não tinha mais que provar nada. Então ela podia se dar ao luxo de pegar essas referências da Joy e colocar nas canções só como assim, ó, isso faz parte do nosso passado, já é o nosso legado. Tá? Então aparece nesse Way of Life, que essa aí é a última do lado A, essa introduçãozinha de Love Will Tear Us Apart. E sabe onde que tem outra coisinha que parece New Order, né? Que parece Joy Division? Na faixa a faixa final, na versão vinil. Quando esse álbum saiu em CD, também saiu State of the Nation, mas eu não vou falar dessa faixa, porque eu tenho o álbum em vinil, na minha cabeça ele é o álbum em vinil. State of the Nation, para mim, tá lá no Substance. Qualquer dia eu falo do Substance. A última faixa da versão em vinil do Brotherhood, o lado B tem 4 faixas. Abre com Bizarre Love Triangle, foi por isso que eu comprei o álbum. Depois tem All Day Long, que é um synth pop sinfônico, bonito, mas eu não dava muita importância na época. Depois tem o Angel Dust, né? Que era uma gíria para uma droguinha aí, mas é aquela faixa que tem essa coisa meio palestina, meio árabe lá, né? E Every Little Count, que é muito famosa, porque Every Little Counts é muito famosa porque a letra é tão boba assim, né? Como é que é? Você é um porco, eu queria te ver no zoológico. O Barney não consegue e cai na risada, né? Ele dá risada cantando isso aí, mas como ele estava no topo do seu poder, e a New Order é sempre famosa por ser estranha mesmo. Isso era propositalmente estranhos, né? Eles não tiraram, então a faixa que a gente herdou e que ainda faz bastante sucesso entre críticos e tal, é justamente essa coisa. Eu ri durante a gravação, a gente riu, o cara riu durante a gravação, deixa. E ficou uma faixa bem legal. Ela abre como um tom muito pequeno, né? Parece que saiu do primeiro álbum, parece que saiu do álbum em que a New Order estava ainda sob total sombra da Joy Division. Ela abre pequena no sentido de que é só um é uma coisa bem um instrumento só, baixinho, e aí o Barney começa a cantar esse negócio aí, que pensa na pessoa, mas a pessoa é um porco e gostaria de vê-la no zoológico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essa canção, ele vai cantando, cantando e vai tendo um crescendo, crescendo. E esse crescendo vai desembocar lá no final dela, numa grande cacofonia orquestral que vai fechar o álbum com um tom de Beatles, de Sgt. Peppers. Por quê? Porque esse recurso de ir crescendo, 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 os Beatles usaram lá naquela Day in Life, a Day in the Life, lá no Sgt. Peppers, tá? Que o Beatles, claro, ele é referência para um monte também de outros artistas, tá? Então, assim, o Brotherhood, claro, individualmente eu sei que é um grande álbum. Desde mais ou menos 2009 a 2010, demorei um pouco, né? Demorei uma geração para notar isso. E agora, publicamente, faço um vídeo, né? Claro, já tô 2010, 2020, faz 14 anos que eu sei que o Brotherhood é um álbum ótimo e que eu ouço sempre que posso. Deve ter umas 2 faixas aqui que eu pule, não porque eu não goste, né? Mas as faixas mais lentas, geralmente eu prefiro as faixas mais de dançar. Então, assim, vídeo feito sobre Brotherhood, da New Order. É sim um grande álbum, e é sim um álbum esquizofrênico, né? Mas propositalmente esquizofrênico. Ele é um álbum importante na discografia deles, porque mostra, assim, esses 2 lados, o lado mais rock e o lado mais synth pop, aí feitos conscientemente de forma um lado isso, nosso lado tem o nosso lado mais rockinho, o nosso lado mais, né, tá consciente, lado A é assim, lado B é mais assim, lado B é mais assim. Você percebe uma banda que já consegue brincar com as referências, autorreferências, né, do seu passado lá, da Joy Division, sem precisar provar mais nada a ninguém.
E ainda fazendo o seu dever de casa de ser um grande álbum produzido para aquela época, assim, com uma tecnologia de produção dificilmente encontrada em outra banda, né? Muito bem feito, muito bem produzido, e assim, apontando também as suas próprias referências, né? Não só autorreferências da Joy Division, mas como eu falei, de Beatles, de Velvet Underground, né? Às vezes coisas até um pouco díspares dentro, né? Que compõem esse caldo New Order, que claro, né? Com essas discrepâncias e diferenças todas, hoje, né? Claro, a gente está numa situação de futuro. Hoje a gente vê uma receita para briga grossa, né? Claro, a gente sabe hoje em dia que os membros, o Hulk, a separação deles foi assim, baixaria. Mas isso é problema deles, e isso seria outra história. Aqui é para reverenciar o Brotherhood, que é sim um álbum muito bom da dona New Order. Do próximo seria, em termos de estúdio, né, o Substância de 1987, mas é mais remix. Depois teria o 1989, que é o Technique. Um ano aí qualquer, eu falo do Technique. Technique é um álbum muito, muito bom. Aqui no Spotify, gente, tem uma versão que é o Collector's Edition, tá? Que tem, assim, 1h30, 1h40 de New Order. Tem remix, tem não sei o quê, tem o State of the Nation, que saiu em CD, enfim. Mas eu comentei sobre a versão em vinil, né? Assim, a forma, o formato do vinil. Não tem nem mais onde tocar, nem CD, quem dirá vinil. Não tem mais nada dessas coisas em casa. Mas, assim, na minha cabecinha, o que eu falei, o álbum foi, assim, o lado A, o lado B, né? É a versão em vinil. Mas aqui tem bastante material nessa versão Collector's Edition, tá? Tchau.